Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero falar sobre coisas que ninguém vê. Não tem nada a ver com espiritismo nem nada. Tem a ver com pegar uma casa por 30 dias para uma equipe trabalhar e ter a função de devolver essa casa intacta. Quero falar sobre o que eu fiz nesses últimos 30 dias. Basicamente, trabalhei. Não consegui ir na academia, mas foi por uma boa causa. Espero nesse mês de dezembro que se iniciou ontem, possa vir com esse aspecto de atividade física on fire novamente, assim creremos e acontecerá. Então, gente, esses últimos 30 dias teve muito trabalho e tudo mais, mas eu quero falar do último dia. Aí, o dia da entrega da casa, né? Que é a entrega do ambiente no qual a equipe ficou. E assim, o que ninguém vê é exatamente os detalhes dessa entrega. Eu falo ninguém vê de forma bem generalista mesmo, porque são tantos detalhes que aí eu coloco dessa forma, ninguém vê. É como assim, é como montar uma operação de logística invisível enquanto as coisas acontecem nas outras áreas, entendeu? Porque a casa, o ambiente no qual a gente tá, precisa ser entregue. Da mesma forma que outras N demandas precisam ser entregues. E eu quero falar desse processo. Quando a gente chega numa casa, assim, tá, pra ficar um final de semana e tudo mais, já tem uma pressão, né? De você entregar aquele Airbnb, por exemplo, da melhor forma possível. Você não quer passar uma impressão ruim. Você quer deixar as coisas do jeito que você encontrou. Você não quer, né, desagradar ali. Agora, pensa quando não é apenas você, mas toda uma equipe por 30 dias, no qual a casa ela teve que se tornar funcional para o trabalho. Ou seja, vira quase que um ecossistema. É pessoas, tipo, entrando, saindo, tem equipamento, tem montagem de cenário, tem set, tem equipe de multimídia, tem caixas, tem malas, tem comida, gravação, tem reunião, tem rotina, tem barulho na cozinha, tem o silêncio da noite. Assim, é um fluxo mesmo. Cada ambiente, ele acaba ganhando uma função. A sala não é mais a sala é um lugar de gravação. O quarto não é mais o quarto é um estoque. O corredor já vira assim um call center. O quintal vira a logística, a garagem vira escritório improvisado, a cozinha vira um ponto de apoio. Enfim, gente, a casa ela se torna funcional e vira assim a operação. E aí começa a parte que ninguém imagina, que é pensar nos detalhes. Todos os dias quando eu vejo alguém mudando uma coisa de lugar, eu tenho a certeza de que eu filmei a casa toda assim que a gente entrou, para que eu consiga voltar a casa pro mesmo lugar, porque eu tenho a certeza que o vídeo ele não vai falhar e vai garantir que eu deixe as coisas exatamente no lugar que elas devem estar. Eu fico pensando nisso, né? O que pode quebrar, o que pode manchar, o que pode arranhar. Tipo, eu fico pensando nesses detalhes para que a gente consiga entregar a casa da melhor forma possível, melhor do que a gente encontrou. Pensar, né? Que não é nosso, né? Quando a gente tá no Airbnb, numa hospedagem, tem que pensar e tem que ter todo o cuidado ali de que aquilo tem uma experiência, de que aquilo tem uma história, que pessoas planejaram cada detalhe daquilo ali. Vem esse senso de querer proteger, de querer realmente deixar aquilo da melhor forma, o ambiente da melhor forma. Tem esses detalhes que a gente tem que pensar, sabe? No momento que a gente tá ali vivendo naquela experiência, naquela casa. Essa atenção, assim, aos detalhes, o que tá sendo mudado de lugar, o que pode quebrar, o que pode estragar. Esse detalhe é uma atenção que nunca dorme. E o mais louco é que você tá ali, vivendo, mas você já pensa, no caso eu penso, no dia de entregar. Que foi há poucos dias atrás, no qual eu entreguei a casa. Chega uma hora que você perde a conta de quantas vezes você subiu e desceu a escada pra garantir que tá tudo no lugar. Né, eu tô falando dessa hospedagem, da última hospedagem. São 3 andares, a garagem, então são 4 andares. E aí é um sobe e desce, eu esqueço alguma coisa, desço, isso aqui não fica aqui, isso aqui lá na sala. Essa aqui é lá do quarto de lá. Tipo assim, parece que as coisas têm perna. Uma luminária que era do quarto, tá, sei lá na onde, no terceiro, no cantinho do terceiro, tá na sala, um livro que você nunca viu na vida, nos vídeos não estava. Eles simplesmente apareceram, você não sabe de quem que é. Então, assim, as coisas ao mesmo tempo que brotam, elas têm pernas, então elas caminham por todos os lados. E é quase que um quebra-cabeça, sabe? Você vai pegando uma peça aqui, uma peça lá, isso que eu combino com aqui, vai juntando até que o quebra-cabeça fique
totalmente completo. Então, para isso tem um sobe e desce, vai ali, vai aqui, tem uma montoeira de coisa amontoada para depois você voltar, desmontuar tudo e colocar no lugar certo. Então, assim, cada degrau da escada vai lembrando você que você não tá administrando só uma casa ali, tá administrando todo o ecossistema para a casa voltar ao lugar. E tem um ponto também que você viver, né, numa casa ali por 30 dias, sei lá, até uma semana mesmo, igual eu comentei, ele vem com um desafio de que é adaptar você, o que você vai querer fazer ali é você se sentir confortável ao mesmo tempo ter responsabilidade, porque aquilo ali não é seu. Então você muda as coisas de lugares para o fluxo funcionar, a operação funcionar, improvisa uma mesa aqui, uma mesa ali, otimiza os ambientes para eles funcionarem para você, muda os móveis de lugar, cria ali a solução para ficar o ambiente da forma como você quer, da forma como a casa vai trabalhar para você. Eu, como uma pessoa que entrego a casa, sempre tenho esse pensamento que depois tudo isso vai precisar de se desfazer e voltar exatamente pro lugar que tava. E quando chega esse dia, basicamente, tipo, 2 dias, uma semana, eu já tenho que preparar meu psicológico mesmo. Porque, às vezes, quando você faz esse tipo, querendo ou não, uma mudança, com as pessoas vivendo ainda na casa, é um outro desafio. Porque você vai aos poucos tentando voltar as coisas pro lugar, pra não incomodar as pessoas, ao mesmo tempo sentir um progresso que você tá fazendo. E vem esse desafio. Quando as pessoas estão ainda vivendo na casa, enquanto você tá fazendo essa mudança, se torna complicado. Porque você tem que pensar em quais ambientes podem ser mexidos. O que pode ser voltado para o lugar, o que não pode. Então, é como desmontar um acampamento profissional, entendeu? Tudo precisa voltar para o lugar. Cada almofada, cada cadeira, cada objeto. Descobrir onde é o real lugar de cada objeto, cada utensílio, cada detalhe ali. Ter o vídeo, ter as fotos assim que a gente entrou é essencial. Então tem ambientes que podem voltar primeiro sem que atrapalhe as pessoas. Por exemplo, a garagem, ela pode voltar ao lugar, mantendo ali uma quantidade de itens que vão precisar ir embora. Então você coloca perto da porta o que vai precisar de ir embora. Mas o resto já pode voltar. A sala já dá pra você voltar com algumas coisas pro lugar. Os quartos, principalmente. Corredor, principalmente, voltar tudo pro lugar. Também decorações, decoração de mesa de centro, decorações de armários, enfim. E aí tem os últimos lugares que não tem como você mexer, porque tá em uso o tempo todo. Que é a cozinha. A cozinha, ela é um ser vivo, em movimento o tempo todo, não para. Ao mesmo tempo que suja, limpa, tem comida nova, tem comida velha, tem mosca, tem limpeza, não tem mais mosca, comida nova, fresca, comida tampada. Ou seja, é um fluxo, sabe? De limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja, nova, velha, nova, velha. Então, tipo, a cozinha é um ser vivo que fica ali o tempo todo. Então, ela tem que ser o último lugar pra mexer. Porque as pessoas o tempo todo estão indo na cozinha, né? As pessoas o tempo todo vão na cozinha, vão no banheiro. Então, esses 2 lugares têm que ser os últimos lugares pra limpar, pra finalizar. A cozinha tem as áreas de preparo, tem a despensa, a lavanderia, tem a área externa também. Tudo faz acontecer no time certo, porque se você mexe antes do tempo, pode travar o fluxo. Por exemplo, se no primeiro dia de arrumar tudo, eu limpo a cozinha inteira. Tipo, as pessoas não vão ter o que comer no outro dia ou mais tarde, enfim. Não posso fazer isso, trava. E se eu deixar pra depois demais, tipo, vou deixar de último, de último, pode virar o caos. Não dá tempo, tem muita coisa pra fazer e fica... Ou seja, tem todo um time certo, quase que uma coreografia pra ordenar tudo isso. Então, como eu falei, quando as pessoas estão na casa, é um outro desafio, porque você tem que pensar o que dá pra você organizar sem atrapalhar ninguém. O que você pode esperar até o último minuto? Igual, por exemplo, cozinha, você pode esperar. Banheiro, que usa o tempo todo, você pode esperar pra última coisa, tirar o lixo, ver se espelho, o chão tá sujo e pronto, entregar. Então, o que dá pra antecipar? Muita coisa dá pra antecipar, por exemplo, os quartos que não vão usar, já colocar as roupas na mala, já colocar os enfeites no lugar, sabe? Toda essa administração. Também pensar quem tá usando qual o ambiente que tem que ser o último mesmo. É como se você tivesse 2 mapas na cabeça. O mapa de como a casa está agora e o mapa de como a casa deveria estar ou já foi. E sabe que eu fico mais pensando nisso que se torna algo invisível, mas que de certa forma sustenta tudo, não só nessa questão da mudança, mas todo no workflow de como a casa tem que funcionar, que entra a parte que se torna talvez injusta, porque ninguém percebe, só percebe quando não é feito. A casa, ela tá tranquila, tá tudo funcionando, mas existem mãos invisíveis cuidando de tudo. Então, assim,
os ambientes estão limpos porque tem alguém o tempo todo limpando, tem alguém o tempo todo passando por ali, passando pelos banheiros, passando pela cozinha, passando pelas mesas, limpando. Os banheiros as toalhas estão trocadas o tempo todo, porque tem sempre alguém ali olhando, conferindo. O lixo está sendo recolhido o tempo todo, porque tem sempre alguém ali no final do dia recolhendo todo o lixo, no início e no final do dia recolhendo o lixo. Tem comida sempre fresca, porque tem alguém fazendo, tem alguém dedicando tempo, pensamento, habilidades para fazer uma comida que agrada a todo mundo. Tá saindo na hora certa, porque a pessoa sabe administrar o tempo do cozimento com o tempo de entrega. Tá tendo alimentação porque tem alguém fazendo no supermercado. Tem pessoas entregando, motoboys indo buscar nos estabelecimentos, tem alguém lá no supermercado separando as coisas e tem os gerentes do supermercado repondo as coisas para que você tenha os itens. Ou seja, coisas são totalmente invisíveis que ninguém pensa, sabe? A mesa, por exemplo, ela fica posta com os talheres, com as xícaras, porque tem alguém ali fazendo isso. O café tá feito fresquinho o tempo todo porque tem alguém fazendo isso. Enfim, é bom pensar que sempre tem mãos invisíveis e você agradecer, você reconhecer essas pessoas, acredito que vale mais do que pagá-las. Então, eu queria aproveitar aqui para agradecer a todo mundo que esteve imerso nesse momento comigo. Dias assim de muita correria, teve dias que foram mais tranquilos, mas o tempo todo ali todo mundo se dedicando com responsabilidade, com entrega. Muito obrigada a todo mundo que participou, de certa forma, de tudo isso. Querendo ou não, é um tipo de trabalho que, quando é bem feito, ninguém percebe. Mas se parar por um milésimo de segundo, todo mundo sente na hora isso aí. Voltando para a questão de voltar a casa pro lugar, e é muito doido quando você vai vendo o processo acontecendo, né? Das coisas voltando aos poucos, vai dando uma certa satisfação. É realmente como se você estivesse montando um quebra-cabeça mesmo. Você já viu a foto de como que tem que ficar, você vai procurando as peças e montando para ficar exatamente como tava, ou exatamente como é a foto. As coisas vão voltando pro lugar, os itens vão voltando pro lugar original, e cada detalhe vai sendo conferido, as gavetas vão sendo abertas centenas de vezes para conferir que realmente nada foi esquecido ali. Então, depois de tudo isso, que tudo isso termina, tudo volta pro lugar. E eu olho para casa limpa, organizada, impecável. Eu entendo que entregar uma estadia não é só uma organização. Entra também a questão do respeito, entra a questão de entender os ambientes, a estratégia, cuidar também de forma logística de tudo isso, controlar o tempo, entre aspas, né? Fazer as coisas no tempo certo e transformar aquilo que foi um caos com potencial, né, de vendas e tudo mais. Esse poder de transformar esses ambientes no que foi entregue pra gente no início, com uma responsabilidade de entregar exatamente do jeito que tava, é algo muito satisfatório, sabe? Eu gosto muito dessa entrega, apesar de ser correria, crazy e tudo mais, é algo satisfatório, porque você sente que você concluiu algo, sabe? Você foi do início ao fim. Então isso é bem satisfatório e eu gosto muito dessa parte. E eu gostei disso, sabe? Eu gostei de falar sobre isso porque é algo que fica mais no invisível, nos bastidores e que poucas pessoas conseguem enxergar, né, essa loucura que tem por trás disso. Então acaba que ao mesmo tempo que a gente quer que a casa funcione pra gente, a gente quer respeitar o espaço, o anfitrião, quem deu pra gente a responsabilidade de cuidar da casa. Então, a gente cuida como se fosse nosso. Eu gosto disso, de ver as coisas funcionando. Todo o processo é bonito, né? O início, a adaptação, depois funcionando e depois o voltar ao lugar, a readaptação ao que era. Querendo ou não, é um treino de atenção, um treino de cuidado, um treino pra ter mais responsabilidade, porque quando você entrega algo que alguém te entregou, você tem que entregar melhor, né? Então, melhor do que tava. Ou pelo menos conseguir passar um filtro ali das melhores formas, de forma honesta também, sendo honesto ali na entrega. Eu quis fazer esse episódio sobre isso, sobre essa loucura que é o bastidor. Tem um corre-corre e às vezes talvez você só tá vendo por alto assim ou por cima essa movimentação sem você entender de fato o que cada um tá fazendo. Quando você de fato tá inserido, você entende as funções e o que cada um tá fazendo, como que aquilo tá chegando nesse lugar. É bonito ver essa logística acontecendo. Esse episódio foi mais pra falar sobre isso, pra agradecer as pessoas que estiveram comigo nesse último mês. Também pra abrir um pouco essa questão de trabalho também, que eu não falo, mas
mas que foi essencial aqui pro meu desenvolvimento nesse último mês. Esse sentimento que eu tive, né, do início ao fim desse quebra-cabeça, das coisas voltando pro lugar. E ao mesmo tempo, é engraçado pensar que não é para todo mundo, sabe? Não é todo mundo que aguenta. Não aguenta de que a pessoa é fraca, mas é que não tem um pensamento ágil, talvez, pra isso. A pessoa pode ter um pensamento ágil pra N outras coisas, mas talvez pra essa questão de entrega de uma casa, a pessoa, tipo, trave, sabe? E eu achei legal reconhecer que eu tenho uma certa habilidade com relação a isso e eu consigo, de forma bem natural, entender esse workflow e fazer isso acontecer de forma tranquila ou, pra mim, da melhor forma possível. Esse episódio não é só pra mim, mas pra gente pensar que talvez pode estar um caos mesmo, tudo, mas aos poucos as coisas vão voltando pro lugar. Sabe, tipo, quando a gente tá fazendo maquiagem na pele mesmo, aí você começa, tipo, um corretivo, talvez aí você fica igual um palhaço, assim, de tão branco que é o corretivo às vezes, ou então aí você coloca uma base que ficou escuro demais, aí você vem depois com um corretivo pra adaptar e quebrar um pouco o tom errado da maquiagem. Sabe aquilo? Quando, tipo assim, começa um caos, que é essa maquiagem de palhaço, e vai finalizando a maquiagem, assim, você perfeita, com a pele de pêssego, assim, com todos os tons e coisas no lugar certo. Parece que é tipo isso. Ou às vezes, quando você abre o seu guarda-roupa e ele simplesmente cai um tanto de roupa no seu pé, aí você vai roupa por roupa arrumando, você pensa, nossa, nunca vou conseguir mais o guarda-roupa. Aí quando você vê, peça por peça que você foi dobrando, tá tudo organizado. Tá me surgindo esse sentimento, sabe, de que o caos, ele é necessário pra atender um workflow. Ele é necessário para que, por exemplo, o guarda-roupa bagunçado, ele funciona para você viver o dia, por exemplo. Vai, entra, vai, pega a roupa no guarda-roupa, sai pro trabalho, volta, pega outra roupa no guarda-roupa, entendeu? Tipo, essa bagunça, ela funciona no seu workflow. Mas chega um momento que você tem que voltar pro lugar. Lavar o que precisa ser lavado, pendurar o que precisa ser pendurado. Então, esse caos, ele é necessário, mas ao mesmo tempo o voltar para o lugar também é necessário para a saúde mental, para ter um lugar certas coisas, né? E não caos não ser o normal o tempo todo, né? O caos, ele é importante, igual eu falei, para funcionar as coisas, mas ele não deve ser o normal. O normal tem que ser as coisas no lugar. O caos tem que ser o workflow ali para funcionar. Eu espero que vocês tenham entendido minha analogia. Mas é isso, gente. Esse episódio foi mais pra falar sobre isso, pra gente refletir um pouco sobre esse caos e essa entregabilidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô um pouco assim de TPM e ao mesmo tempo inchada. Tô querendo basicamente descansar. Acredito que pelo batidão que foi os últimos dias, mas acredito que rapidamente estarei de volta. É isso, gente. Até o próximo episódio. Bye, bye.